3h49, a gente está ao vivo aqui na CNN. Você vê imagens da França, as ruas de Paris estão tomadas neste momento. A imagem é ao vivo após a divulgação da pesquisa de boca de urna do segundo turno das eleições parlamentares. Por lá, a aliança de centro de Macron deve ficar na segunda posição, a ultradireita de Marine Le Pen em terceiro e, pelo menos até agora, as pesquisas de boca de urna indicam vitória do partido de esquerda na França. 3 partidos devem ter a maioria lá no parlamento. Jean-Luc Mélenchon falou logo após as primeiras projeções e pediu que Macron admitisse derrota e convidasse a coalizão de esquerda para formar um novo governo. O líder do Reunião Nacional, Jordan Bardella, que era cotado como um dos favoritos para se tornar primeiro-ministro, também fez o pronunciamento dizendo que a França foi jogada nas mãos da esquerda. A gente vai ao vivo agora para Paris conversar com a Priscila Yazbek, que está por lá, traz o clima em Paris. Afinal de contas, Priscila, a gente, pelo menos até ontem, tinha indicações de que o partido de extrema-direita pudesse levar essas eleições, mas o resultado, de certa forma, pelas indicações de boca de urna, indicam um outro caminho adotado pela população francesa, né, Priscila? Exatamente, Pedro. Para dar duas taxas que explicam por que esse resultado foi surpreendente ou que podem explicar, uma delas é a taxa de participação, que deve ficar em 67%, portanto, a maior taxa em participações em eleições legislativas desde 1991, dos últimos 33 anos. Então, isso segundo as estimativas, já que essa taxa ainda não está fechada. E uma outra informação também é que aumentou em 4 vezes o número de procurações. Essas eleições foram antecipadas, deveriam acontecer só em 2027, então os franceses eles podem dar uma procuração para que uma outra pessoa vote em seu lugar, e esse número de procurações aumentou 4 vezes em relação à eleição legislativa anterior. Então muitos franceses foram às urnas para votar nessas eleições. Isso pode explicar, de certa forma, um resultado que não era previsto ou uma diferença em relação ao primeiro turno, mas o ponto fundamental que todos os analistas apontam é o fato de que o centro e a esquerda se juntaram e pediram para que os seus candidatos em terceiro lugar desistissem do segundo turno, para que o voto não ficasse dividido e para barrar a entrada da ultradireita. Para trazer, então, algumas das repercussões e de falas de líderes políticos que participaram dessa corrida e dessa disputa, Jordan Bardella, que seria o indicado a primeiro-ministro pelo partido de Marine Le Pen, se eles tivessem a maioria absoluta, um jovem de 28 anos, considerado responsável por reformular a imagem do partido, disse o seguinte, que o Reunião Nacional ampliou o seu trabalho na oposição, que os legisladores do Reunião Nacional vão participar de um grande grupo, e ele também fez críticas ao presidente Emmanuel Macron, disse que Macron escolheu paralisar as instituições e falou sobre uma aliança da desonra ao falar sobre a aliança entre o centro e a esquerda. Em relação também a Nova Frente Popular, a coalizão de esquerda, ele falou que essa coalizão priva os franceses de uma política de recuperação, na linha do que eles já vinham falando ao longo da semana, criticando essa aliança e dizendo que a aliança entre centro e esquerda é uma aliança que acaba tirando a legitimidade da escolha do povo francês, que tinha votado em primeiro lugar no Reunião Nacional no primeiro turno. O líder do La France Insoumise, o Jean-Luc Mélenchon, uma importante liderança da esquerda aqui na França, que inclusive é considerado por alguns uma liderança de esquerda radical, ele também se pronunciou, lembrando que dentro da coalizão de esquerda, que deve ficar em primeiro lugar, segundo as pesquisas de boca de urna, o La France Insoumise teve a maior quantidade, deve ficar com a maior quantidade de cadeiras, com 68 a 74 assentos, à frente, inclusive, dos socialistas e também dos verdes. E aí Mélenchon saudou a mobilização eleitoral, falou que essa mobilização arrancou um resultado que
que se dizia impossível, falou que o povo claramente descartou a solução do pior para ele e esta noite o Reunião Nacional está longe de ter a maioria absoluta, foram as palavras de Mélenchon. Ele também falou que o presidente deve se curvar à vontade do povo diante dos resultados da esquerda e chamou o presidente Emmanuel Macron a nomear um novo primeiro-ministro da aliança dos partidos de esquerda. Lembrando que aqui na França, nesse regime semipresidencialista francês, o primeiro-ministro deve refletir a maioria na Assembleia. Até o momento, o partido de Macron tinha 245 assentos na Assembleia, portanto tinha prerrogativa de indicar um primeiro-ministro do seu campo, que era até o momento, que é Gabriel Attal. Agora existe então uma pressão para que Emmanuel Macron indique um primeiro-ministro que represente o partido que conseguiu ou que deve conseguir, segundo as pesquisas de boca de urna, a maior quantidade de assentos na Assembleia. E Macron também se pronunciou por meio dos seus porta-vozes e disse que os resultados que está analisando os resultados da eleição, falou que em linha com a tradição, ele espera que a imagem completa e o resultado completo surja antes de ele tomar qualquer decisão, e ele falou que como garantem as instituições francesas, ele vai respeitar a escolha do povo francês, então indicando que ele deve respeitar essa escolha do primeiro-ministro que representa a maioria na Assembleia Nacional. Também uma outra liderança de esquerda, Raphaël Glucksmann, que foi o candidato mais votado aqui na França, representante da esquerda nas eleições europeias, também se manifestou. Ele falou: estamos na liderança, mas estamos em uma Assembleia dividida e, portanto, teremos que nos comportar como adultos. Só para a gente retomar como que ficou essa pesquisa de boca de urna, que aponta a coalizão de esquerda à frente, o centro de Macron em segundo lugar e a ultradireita em terceiro lugar, são duas principais pesquisas que são divulgadas aqui de boca de urna. A primeira, a ELAB, mostra que a Nova Frente Popular, coalizão de esquerda, deve ficar com 175 a 205 assentos. O Ensemble, a coalizão de centro de Macron, 150 a 175. E o Reunião Nacional de ultradireita, em terceiro lugar, com 115 a 150 assentos. E uma outra pesquisa, Talan, também mostra mais ou menos a mesma configuração, com ligeiras mudanças, mas que a Nova Frente Popular, coalizão de esquerda, deve ter 172 a 192 assentos. O Ensemble de centro, 150 a 170. E o Reunião Nacional, 132 a 152 assentos. Então, são as estimativas aí que apontam as pesquisas de boca de urna. As pesquisas de boca de urna, inclusive, que costumam ser muito precisas aqui na França. Foi o caso no primeiro turno, elas acertaram o resultado por muito pouca diferença do resultado oficial. Então, de fato, a esquerda deve ficar à frente quando saírem também os resultados oficiais, com o campo de centro em segundo lugar e a ultradireita em terceiro lugar. Pedro. Priscila, de qualquer forma, a gente fica surpreso com o resultado. Afinal de contas, as projeções indicavam outro caminho na França. Essa é uma semana de vitórias dos partidos de esquerda. Isso aconteceu na Inglaterra, agora na França, com a mobilização. É bem verdade que aí na França tem um fator importante, que é um acordo desenhado com o partido de centro do presidente da França, Emmanuel Macron. Priscila, dá para a gente projetar algum tipo de aliança nas próximas horas? Afinal de contas, tem esse acordo que foi costurado com o Macron e os partidos de esquerda, o partido de esquerda aí na França, para, quem sabe, tentar acalmar e chegar num consenso para diminuir o âmbito e a vontade da extrema-direita aí na França? Dá para imaginar esse tipo de negociação nas próximas horas, nos próximos dias? Pedro, o cenário que se formava anteriormente era um cenário em que o Reunião Nacional, isso apontavam as pesquisas e também foi o resultado do primeiro turno, que o Reunião Nacional de Marine Le Pen teria a vitória nas eleições legislativas, mas que não teria a maioria absoluta. E aí havia uma dúvida muito grande de como que ficaria o governo nesse caso, se formaria aquele governo de coabitação com o primeiro-ministro do Reunião Nacional e o presidente Emmanuel Macron, mas o Reunião Nacional já tinha falado que se não tivesse a maioria absoluta, que não indicaria um primeiro-ministro por temer uma moção de censura e temer ser retirado do cargo, já que com essa maioria frágil os outros partidos poderiam
poderiam se aliar e formar uma maioria para votar uma moção de censura. Então esse era o cenário que se colocava. E aí havia já uma perspectiva de que o Reunião Nacional poderia se juntar com a direita tradicional para formar a maioria. Com esses resultados das pesquisas de boca de urna, o que acontece é que o Reunião Nacional não consegue formar uma maioria absoluta, mesmo se juntando com a direita tradicional, mas o centro e a esquerda podem conseguir formar essa maioria absoluta. E agora essa é a grande incógnita, se eles de fato vão fazer essa aliança, ainda mais considerando que dentro da coalizão de esquerda o partido que lidera é o La France Insoumise, que é um partido que, de acordo com algumas visões de políticos centristas, é um partido de esquerda radical. Eu volto com você. Tá certo, Priscila, bom trabalho para você aí em Paris. A gente está com imagens ao vivo neste momento da mobilização da população da França celebrando esta projeção de vitória da coalizão de esquerda lá na França.